Hoje você vai ver os vídeos mais assustadores que foram postados aqui no canal este ano. É um especial de Halloween, mais de 1 hora só de vídeos sinistros. Está preparado? Então prepare a pipoca e o refri que o terror vai começar. Atenção, esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Este primeiro caso é emocionante. Uma mulher relatou que depois da morte do seu avô, ela sempre encontrava a avó conversando sozinha. E quando ela perguntava com quem a idosa falava, a avó dizia que era com o falecido esposo, o avô da mulher. Todos pensavam que a idosa estava delirando, imaginando coisas. Porém, neste dia que a neta filmou, algo diferente aconteceu. Como já era de costume, ela encontrou a avó conversando sozinha. E quando ela entrou no quarto, a cadeira de balanço, onde o avô gostava de ficar sentado, começou a se balançar sozinha. A neta, claro, ficou assustada e ao mesmo tempo emocionada, pois aquilo foi uma prova incontestável de que o seu avô continua existindo em espírito e estava ali junto com a esposa. I bet you did. The only thing I liked about you coming home was you brought me a dog. His name is... Veja como a cadeira pega a velocidade sozinha e diminui a velocidade, como se realmente tivesse alguém ali controlando aqueles movimentos. E perceba que não tem ninguém encostando naquela cadeira. Eu achei o vídeo bem convincente e acredito muito que realmente o espírito do idoso que estava ali, junto com a esposa. Mas e vocês, no que acreditam que está movendo aquela cadeira? E com quem a idosa está conversando? Este próximo caso é bizarro e parece mostrar a aparição de um espírito. No dia 3 de agosto, uma usuária do Twitter postou um caso que deixou muita gente assustada. Ela postou esta foto com o seguinte relato: fui tirar umas fotos da minha casa que estava em reforma no ano passado e etc. Era do meu falecido pai. Até então, eu tinha tirado as fotos em novembro e tinha ficado por isso mesmo. Mandei a foto para algumas pessoas e tinha ficado de boa. Até que um dia, recentemente, eu mandei essa foto para um amigo meu que ficou tipo... o que é isso? Pois ele deu zoom e simplesmente isso. Nessa foto eu estava sozinha, não tinha ninguém atrás de mim nessa hora. Mesmo dando zoom, fica difícil enxergar, mas quando clareamos a foto, é possível notar uma sombra humanoide bem atrás da moça. É evidente que tem alguém atrás dela, porém ela jura que estava sozinha em casa. Eu creio que o espírito do pai dela estava perto dela naquele momento, e ele apareceu na foto. Mas e vocês, no que acreditam? Um caso assustador aconteceu no Reino Unido no dia 26 de julho. Dois irmãos estavam brincando em um parquinho, em uma praça lá da cidade, quando eles resolveram tirar esta foto. Aparentemente é uma foto normal de duas crianças brincando ali em uma torre de pneus. E eles enviaram esta foto para a mãe, que relata ter percebido algo como uma teia de aranha, perto ali do garoto que está dentro do pneu. Ela então, pensando ser uma aranha que poderia estar perto de seu filho, clareou a imagem usando um programa de computador. E o que foi revelado na foto é assustador. Veja este rosto bizarro que apareceu na fotografia. A mãe dos garotos ficou meio incrédula sobre aquela aparição. Ela então questionou os garotos, perguntando se eles teriam feito montagem na foto. E eles juram de pés juntos que não fizeram nenhuma alteração na fotografia. Mas mesmo assim, a mulher tentou reproduzir o mesmo efeito, tipo um rosto oculto na escuridão, que só é revelado quando aumenta o brilho da foto. Porém, ela não conseguiu, nem usando programas de edição de imagem. Os garotos continuaram afirmando que a foto é um registro autêntico de algo que eles não sabem explicar. Este caso saiu em vários sites, não só daquele país, mas no mundo todo. E todo mundo está na dúvida. Será que se trata de uma montagem ou aquilo é uma aparição real de um espírito nada amigável?
Este próximo vídeo foi gravado por 3 amigas que resolveram brincar de invocar espíritos. E sabemos que isso não é uma boa ideia. Elas se reuniram na casa de uma delas, e o que começa como um simples encontro entre amigas acaba se transformando em algo parecido com uma cena de filme de terror. A jovem que mora na casa onde elas estão é que filma ali o encontro. Ela estava testando a sua nova câmera quando suas amigas chegaram. Elas se reuniram e conversaram por um tempo, quando de repente uma delas tem uma brilhante ideia. Ela convida as outras amigas para jogar o Ouija. Cámara. Hola. Sí, su Mi cámara. Me gusta. ¡Hola! ¡Qué divina tu cámara! ¿Te gusta? Mía, boluda. A nadie me regaló. Me regaló mi mamá. Ay, comiste todo, hija de puta. Tenía hambre. Escuchá, trágate con un hambre. Hace mate. Dale, dale. Mirá. Aguanta el Mirá, pico. no usa. Ahí está. Qué burro. Ajá. Dale. Te compras si no se usa. Escuchá, ¿qué pasó con Gaby? Te cuento lo que estuvo haciendo. ¿Qué le pasó? Chocó con la moto. Con la moto del papá. No. ¿Con quién iba? Con la moto del papá chocó. ¿Con quién? En serio, les digo. ¿Quién boluda, está? no hay nadie. Vamos a jugar ¿En serio? juego de la copa. No. No, no. No, dale, eso Dale. estamos. Y para eso vinimos más o menos. Dale. No, qué crosa. Ya vinimos a visitar boluda. para eso. Dale, claro. Claro, boluda, que dejaron el otro día. Estamos jugando con ellos anoche. Y vamos a grabar con tu cámara. Dale, dale, vamos. Pará. Ay, no, a ver. Así era, disculpa. No. Ay, no, tráele más allá. A ver. Ahí estamos entonces. Acá. Ahí. Más frío, tu mate. Ahí. Está re frío. Más o menos. Poneme Ahí. ahora tengo un hambre. Ahí se deja, ahí está. Ahí está, ¿eh? Feliz. Para preguntar. Yo tengo más experiencia. Pregunta. Bueno. ¿En serio lo que está pasando? Sí, ¿En serio? Preguntar Si hay alguien en esta casa. ¿Hay alguien en esta casa? No jodan, ¿en serio se movió? No jodan, ¿en serio? ¿Viste? Vos sos boluda. Ay, no. Una joda. Ay, fue una joda. Basta. Bueno, hacer con esto. Pero, boluda, disculpa. No. Jodita. Ay, pero para empezar, bien. Pero si vos... Bueno, una joda. Hay que terminar. Puedes jugar. ¡Ey, pará, boluda! Estoy mintiendo, no estoy jodiendo. Para, Clarisa. Eso se movió en serio. Sí. Hay que terminar. No, mira. ¡Ey! No, ¡Ay, boluda! ¡Pará, boluda, dale, que tengo miedo, boluda. A taça se mexe sozinha. E ao voltarem para a mesa, elas percebem que a taça se moveu. E a taça se move de novo bem diante dos olhos delas. As luzes se apagam. As meninas entram em desespero, começam a gritar. Este vídeo é antigo, da época das fitas VHS, e a fonte original do vídeo é desconhecida. Não sabemos onde foi essa gravação e nem quem são essas pessoas que estão no vídeo, e muito menos o que aconteceu com elas depois deste registro. Como é uma filmagem perdida na internet, da qual não tem nenhuma informação, fica difícil saber a autenticidade da filmagem. Porém, isso acontece mesmo com pessoas que brincam com invocação de espíritos, pois espíritos evoluídos não perdem tempo atendendo o chamado de adolescentes que só querem se aventurar. Quem atende esse tipo de invocação são os espíritos zombeteiros, ou até piores, espíritos das trevas, que podem destruir o seu psicológico. Então vai aí um conselho meu: não brinquem de invocar espíritos. Se for fazer, faça com um propósito. Se prepare antes, tanto fisicamente como mentalmente, porque a coisa pode sair do controle. E espíritos das trevas conseguem te deixar louco, literalmente. Então, muito cuidado. Este próximo caso é impressionante e me deixou sem palavras. Uma filmagem feita em algum lugar da Ásia mostra algo muito inusitado. Esta mulher que está chorando perdeu o filho há poucos dias. E ela está chorando assim porque a imagem do filho falecido apareceu na testa dela.
Perceba que na testa da mulher tem uma anomalia que se assemelha muito com o rosto de uma criança, que segundo a mulher seria idêntico à fisionomia que tinha o seu filho. É realmente impressionante, eu não sei nem o que pensar deste caso. A aparição, a anomalia está evidente demais para ser apenas uma coincidência. Mas o que vocês acham? Será um sinal, uma manifestação do espírito do filho que ao ver a mãe sofrendo se manifestou na intenção de mostrar que ele ainda vive? O que vocês acham deste caso? Esta foto que eu irei mostrar também está intrigando muita gente. Um homem chamado Brian Hill relatou que alguém tirou uma foto de seu sobrinho acariciando um gamo, que é uma espécie de cervo. A foto foi registrada e para a família tudo estava normal, até que chegaram em casa e foram revisar as fotografias. E nesta foto existe algo que chamou muita atenção deles. Perceba que lá no fundo aparece uma garotinha toda branquinha. Inclusive os seus cabelos e até a roupa é branca. Poderia até ser uma criança qualquer que estava ali naquele ambiente. Porém a família deste garotinho da foto garante que não tinha mais ninguém além deles naquele local, pois é uma propriedade privada e que fica bem numa área rural. Não existe casas ali por perto. Vizinhos ali estão a quilômetros de distância. Ou seja, seria impossível ter uma garotinha ali naquele local, já que a área é de mata fechada. A família do garoto então, sem saber quem era aquela garotinha, fizeram uma pesquisa na internet e na região para saber se tinha alguma criança desaparecida. O que eles descobriram é de gelar a espinha. Uma garotinha caiu em um poço da propriedade há muitos anos atrás e ela faleceu. Os familiares deste garoto ficaram um pouco confusos, pois são céticos em questão de aparições espirituais, porém não conseguem explicar a aparição dessa garotinha nesta fotografia. Em fevereiro de 2017, uma mulher fez uma ligação para a polícia americana, solicitando uma viatura na casa dela. Ela fez isso porque às 21h30 daquela noite, ela recebeu em seu celular um alerta, uma notificação ali da babá eletrônica do quarto de sua filha, dizendo que movimentos foram detectados no quarto da criança. Ao clicar ali naquele alerta, apareceu este registro que foi feito pela babá eletrônica. Claro que ela ficou apavorada, pois é nítido que tinha alguém no quarto da filha. Sem pensar duas vezes, ela foi correndo até o quarto, pegou a criança no colo e saiu para a rua. Já na rua e escondida, em segurança, ela então ligou para a polícia solicitando a viatura. Os policiais foram até o local, reviraram tudo e não encontraram nenhum vestígio deste invasor. E nem encontrou sinais de que a casa teria sido arrombada. A polícia investigou por toda a vizinhança à procura deste invasor, inclusive mostrou este registro para as pessoas, no intuito de identificar quem era o suposto invasor. Porém, parece que ele não existe, pelo menos não existe mais, pois ninguém sabe quem é, e não há vestígios nenhum de que a casa teria sido de fato invadida. E até hoje é um mistério o que aconteceu naquela casa, e ninguém sabe a identidade deste invasor. Esta próxima foto que eu irei mostrar foi registrada há mais de 20 anos e mostra algo bem arrepiante. Stacy relatou que esta foto foi registrada por ela. Na foto mostra o filho da mulher dentro de um cercadinho. A mulher relata que por muitas vezes flagrou seu filho conversando sozinho. Ele parecia estar interagindo com alguém onde não tinha ninguém, pelo menos ninguém visível aos olhos dela. Porém, este alguém parece ter dado as caras nesta fotografia. Veja este rosto que parece ser de uma garota, que parece aqui na tela da TV. Stacy relata
que não tinha mais ninguém em casa além dela e do filho quando esta fotografia foi registrada, e a TV estava desligada. Esta foto é guardada pela família até hoje, e o filho da mulher, que hoje já é um adulto, diz não se lembrar de nada daquela época, e o caso continua sendo um mistério. Quem ou o que era aquela garota que apareceu lá na tela da TV? Este próximo caso também é muito interessante e parece mostrar uma prova muito forte de que a vida após a morte é real. Um rapaz argentino estava navegando pela internet quando de repente viu a notícia de um acidente que aconteceu nas proximidades ali da casa dele. A notícia dizia que era um acidente de carro e que tinha uma vítima fatal. No site tinha a foto daquele acidente e ao olhar a foto, Pablum notou algo estranho. Tinha alguém em pé perto do carro acidentado, porém este alguém está meio translúcido, fantasmagórico. Ele achou muito estranho e foi investigar mais a fundo o caso para saber se alguém também tinha notado aquela aparição. E investigando, ele descobriu que os familiares viram a foto e enxergaram aquela aparição e afirmaram ser o espírito da vítima daquele acidente que estava em pé ali, olhando seu corpo que estava ainda dentro do carro. Vale lembrar que o corpo ainda estava dentro do carro. A área então estava isolada. Uma pessoa comum que não fosse um profissional da polícia ou um médico do resgate não poderia se aproximar do carro. A família diz não ter dúvidas que é mesmo o homem que morreu neste acidente. É realmente uma foto impressionante e mostra nitidamente uma pessoa translúcida ali perto daquele acidente. Ou seja, tudo indica que o espírito dele estava observando seu corpo dentro do carro. E isso acontece muito, como em relatos de EQM, por exemplo. As pessoas que se acidentam relatam ficar por um tempo observando o seu corpo, deitado lá na cena do acidente. Em um momento familiar, uma mulher resolveu tirar uma foto mostrando a sobrinha com um bolo nas mãos, e esta foto foi tirada. Parece ser uma foto normal, porém depois de um tempo, quando foi olhar a foto, ela percebeu algo estranho nesta fotografia. Veja lá no espelho. Um rosto assustador que parece ser de uma mulher sombria. Ela jura que a foto é autêntica e que não teve manipulação. É realmente uma aparição assustadora. Se for real, é um espírito das trevas e ele não está ali para fazer o bem. Espíritos do tipo querem destruir o seio familiar, gostam de criar o caos. Este próximo vídeo é incrível, pois ele é uma prova muito forte da existência da vida após a morte. Um jovem que se chamava Pablo era muito querido por seus amigos e familiares, porém infelizmente Pablo desencarnou, morreu. Mas pelo fato de seus familiares serem muito apegados a Pablo, eles estavam sempre indo ao cemitério visitar o túmulo de Pablo. E no dia que seria o aniversário de Pablo não foi diferente. Eles foram até o cemitério comemorar o aniversário de Pablo. E foi aí que algo incrível aconteceu. Perceba na filmagem que eles realizaram uma festinha em homenagem a Pablo. Em cima do túmulo tem bolo, copos de vinho, água e flores. Aí do nada um copo de vinho cai sozinho. Salud por los 95. Salud, E ele não só caiu, parece que ele foi jogado. Os familiares de Pablo entenderam que aquele copo caindo e derramando o vinho seria uma forma de sinal. Pablo deu um sinal para mostrar que estava ali presente, brindando com seus familiares.
Eu achei esta filmagem incrível e acredito sim que seja mesmo o espírito do homem que derramou aquele vinho, pois ele estava ali naquele ambiente. Na verdade, ele não conseguiu ir embora ainda, pois seus familiares estão atrapalhando a sua partida. Estão de uma certa forma segurando o espírito dele aqui na Terra. E isso é ruim para os familiares e para o espírito, pois o espírito fica preso aqui, fica estacionário. E mesmo sem querer, ele acaba obsediando os seus familiares. Então o melhor a fazer é deixar o espírito do seu ente querido partir, seguir em frente. Se você gosta do seu ente falecido, ore por ele, peça que ele vá embora e siga para a espiritualidade, pois esta missão dessa existência já terminou e ele precisa seguir adiante. Mas e vocês, o que acharam deste vídeo? Para vocês, o que derrubou aquele copo? Este caso é muito, mas muito interessante. Talvez seja uma prova real da existência da vida após a morte. Na última sexta-feira, dia 8 de abril, uma jovem mexicana de 18 anos foi a uma festa com seus amigos. A festa aconteceu em uma casa de campo e durou até a madrugada de sábado, sendo aquele dia o último dia em que a jovem Debani Suzana foi vista. Ela foi deixada na festa sozinha por suas duas amigas. As amigas foram embora para casa e a deixaram para trás. As amigas então telefonaram para um taxista para buscar Debani. E segundo elas, esse taxista era um homem de confiança delas. Mas por motivos ainda desconhecidos, esse tal taxista de confiança abandonou a jovem sozinha no meio da estrada e tirou uma foto da jovem na estrada e enviou para as amigas, que enviaram a foto para os pais de Debani. E esta é a última foto da jovem, onde mostra ela ainda com vida, pois depois desta foto ela desapareceu. Familiares fizeram uma campanha e o caso se tornou um viral a nível mundial. Foram 14 dias de buscas intensas e no dia 21 de abril, o corpo da jovem foi encontrado dentro de uma cisterna abandonada. Como o caso ainda é recente, não se sabe ainda o que aconteceu com a jovem. Não se sabe se foi um acidente ou um crime. Como o caso ganhou bastante repercussão, vários jornais do México falaram sobre este desaparecimento. E foi em uma dessas transmissões ao vivo que algo muito estranho aconteceu. Un poco de esperanza al señor Mario y a su esposa Dolores para tratar de ubicar a su hija que está desaparecida o no localizada. Raimundo, en la imagen ahí que nos compartes hay una cámara, ¿verdad? Raimundo, en la imagen ahí que nos... Raimundo, en la imagen ahí que nos... Uma voz feminina surge no meio da reportagem ao vivo e diz algo semelhante a "me ajuda". Raimundo, en la imagen ahí que nos... Será o espírito da jovem que ainda estava sem entender o que aconteceu e estava pedindo ajuda? Bom, a festa começou na sexta-feira e só terminou no sábado de madrugada. Sendo assim, creio que no meio do caminho, ela e o taxista se desentenderam por algum motivo. Talvez ele quis se aproveitar dela porque ela estava bêbada e ela não aceitou e desceu do carro. Ou talvez ela, por estar alterada, resolveu descer por conta própria e por isso o taxista tirou a fotografia, mostrando que ela quis ficar ali naquele local no meio da estrada. Mas isso ainda está sendo apurado pela polícia. Ninguém ainda sabe de certo o que aconteceu, por que ela desceu do carro. E pelo fato dela estar fora de si, pois estava alterada, algo aconteceu com ela e ela desencarnou e nem percebeu. Por isso, o espírito dela ainda estava andando pela terra, perdido, desesperado, apavorado, clamando por ajuda. Claro que este é um caso muito triste, porém bem interessante em questão de provas da existência da continuação da vida após a morte, pois essa voz feminina que surgiu durante o noticiário pode se tratar de uma manifestação real do espírito de Debani. Será que aquela voz era mesmo o espírito dela? O que vocês acham deste caso? Para tratar de ubicar a su hija que está desaparecida o no localizada. Raimundo, en la imagen ahí que nos compartes hay una cámara. Este próximo vídeo também é bem interessante. A câmera de segurança de um bar flagrou uma mulher, cliente ali do bar, indo até a grade que fica na entrada do bar e agindo como se estivesse conversando com alguém.
inclusive parece se despedir de alguém que estava ali na grade. Porém, nas imagens, só enxergamos ela. É como se ela estivesse falando sozinha. O dono do bar viu aquela cena pelas câmeras de segurança e perguntou à mulher com quem ela estava conversando. E ela disse que uma outra mulher desconhecida chamou ela ali na grade e pediu para ela um pouco de arroz. Ela disse que não tinha e a tal mulher desconhecida foi embora. O dono do bar mostrou a filmagem para a cliente e ela ficou muito assustada, pois ela jura que de fato conversou com uma senhora alta e que esta senhora estava pedindo arroz. Vemos claramente na filmagem que a cliente estava sozinha. Então, existem duas possibilidades. Ou esta cliente sofre de esquizofrenia, ou realmente ela conversou com um espírito. Este próximo vídeo é muito assustador. Segundo a informação que acompanha o vídeo, essa filmagem foi registrada por uma câmera de segurança que filma uma rua lá no Peru. E no vídeo vemos duas pessoas que estão soltando algo parecido com fogos de artifícios. E já no começo da filmagem vemos algo como uma sombra, um vulto que parece rastejar em alta velocidade ali pelo chão. É uma filmagem bem curiosa, pois aquela coisa aparece e desaparece e se rasteja pelo chão. O que será aquela aparição? Será um espírito vagando pela terra? Será outra coisa? Como as pessoas presentes ali não viram essa coisa? O que vocês acham desta filmagem? Para vocês, o que era aquilo? A jovem deste próximo caso disse que saiu à noite e foi para um bar com um amigo. Os dois beberam um pouquinho, dançaram e se divertiram. E quando os dois voltavam para casa, ela então registrou esta fotografia dentro do carro. Aparentemente é uma foto normal, mas clareando um pouquinho a foto, é possível ver algo estranho aqui no banco de trás. Parece um rosto feminino, pálido, com os olhos brancos e está com a boca aberta, olhando fixamente para a jovem. Perceba que a aparição está como se estivesse sugando as energias da jovem. Parece que um obsessor encontrou ela lá no bar, se conectou com ela e resolveu ir embora junto com ela. Se for mesmo este o caso, que eu acredito que seja mesmo, pois a foto fala por si própria, isso vai fazer muito mal para esta jovem. Ela precisa urgentemente de levantar a sua frequência. Ela precisa resgatar, reacender a sua luz. Só assim, esse espírito sem luz irá se desapegar dela. Este vídeo é impressionante. Eu me impressionei com o que apareceu no vídeo e com certeza vai impressionar vocês também. Tudo foi gravado por uma câmera veicular de um motorista que, ao perceber um terrível acidente, parou para ajudar as vítimas daquele acidente. Ele e seus familiares desceram do veículo e foram resgatar as vítimas de dentro de outro veículo acidentado. Pela filmagem, é possível notar que o acidente tinha acabado de acontecer e que foi um acidente muito grave. A imagem do acidente em si já impressiona bastante, mas veja isso que apareceu no vídeo. Um vulto vem do céu e fica pairando ali sobre o carro acidentado e depois vai embora.
Este acidente aconteceu lá em Israel. Infelizmente não consegui encontrar mais informações sobre o estado atual das vítimas. Por exemplo, não sei se alguém faleceu ou se ficou em estado grave, ou se por algum milagre saíram ilesos. E essas informações seriam muito importantes para podermos ter uma ideia do que poderia ser aquilo. Que é um fenômeno sobrenatural, eu não tenho dúvidas, pois nada que conhecemos como natural causaria um efeito daquele, com esses movimentos, pois aquele vulto desce rápido e para de uma vez só, e fica parado no ar ali por um tempo, e depois sai voando. Um inseto não se movimenta daquele jeito, então eu creio que de fato aquilo é um ser, uma energia espiritual. Eu penso em duas possibilidades. Ou aquilo é um espírito de luz que veio proteger as vítimas, ou também poderia ser o espírito de uma das vítimas, que saiu do corpo assim que o acidente aconteceu. E neste momento que foi filmado, o espírito voltou para perto do acidente, e depois foi para outra direção. E isso poderia acontecer tanto se tivessem vítimas fatais, como também se não tivessem, pois o espírito sai do corpo mesmo sem a pessoa ter morrido. É como vemos aí em relatos de experiências de quase morte. É um registro impressionante, não é mesmo? Mas o que vocês acharam? Na opinião de vocês, o que era aquilo? Este próximo registro é no mínimo curioso. Uma família foram passear em um lago lá em Nova Jersey, Estados Unidos, e lá eles resolveram registrar aquele momento em foto. Então eles tiraram esta fotografia. Olhando assim, parece ser uma foto normal. A mulher que está na foto com os filhos, inclusive a primeiro momento, não notou nada de anormal. Porém depois, ao chegar em casa e olhar a foto novamente, ela notou algo um pouco estranho. Veja esta garotinha que apareceu lá no fundo. Não parece ser uma criança, como eu posso dizer, deste mundo, se é que vocês me entendem. Digo isso porque a garota não tem uma coloração normal. Ela é da cor do solo ali daquele terreno. Ela é toda daquela cor, desde os cabelos, o corpo e até as vestimentas. A única coisa que tem uma coloração um pouco diferente é algo que parece estar em uma de suas mãos. Inclusive na foto ela parece estar faltando um braço. A mulher que está aí com os filhos neste parque diz que não tinha nenhuma garotinha com essas características no local. E por isso ela acredita que aquela garotinha é de fato um espírito. Ela até fez uma pesquisa em busca de tragédias que poderiam ter acontecido ali naquele local, porém não encontrou nada. E este caso é um verdadeiro mistério, pois a fotografia se tornou viral nas redes sociais, não só daquele país, como também no mundo inteiro. E ninguém, nem as pessoas de Nova Jersey, sabe que garotinha era aquela. Eu penso ser mesmo um espírito, pois se fosse uma garotinha viva lá daquela região, as pessoas iriam descobrir, pois a foto se tornou viral, e com certeza os parentes da garota iriam receber esta foto, e se recebessem, iriam resolver aquele mal entendido, né? Mas e vocês, o que acham deste registro? Para vocês é mesmo um espírito? Ou era uma garotinha que estava brincando no local? Ou se trata, sei lá, de uma montagem? Este próximo caso eu vi em uma página de terror que eu sigo e achei muito interessante. Segundo a página, a pessoa que fez este registro relatou o seguinte: um certo dia estava conversando com o meu irmão sobre sensações da paralisia do sono. Então ele me contou que apesar de ter paralisia do sono frequentemente, nunca tinha dado importância. Ele acreditava ser apenas uma condição psicológica devido ao estresse do dia a dia. Mas ele começou a ter uma percepção diferente das coisas após o dia em que a câmera de segurança com sensores fotográficos fez esse flagra. Veja essa coisa que aparece em cima dele. Ele me enviou a foto e eu simplesmente não soube o que dizer. Ele me contou que foi um dos piores dias da vida dele. Naquele dia ele teve pesadelos horríveis e depois teve uma paralisia do sono daquelas bem sinistras. Além de tudo, no dia seguinte, ele ainda teve más notícias, pois foi demitido do emprego, foi também assaltado. E ele acredita que toda essa tragédia que aconteceu na vida dele, naquele dia, tem a ver com aquilo que apareceu em cima dele no flagra da câmera de segurança.
Este próximo caso é impressionante e tudo aconteceu em uma estrada lá do México. Vários veículos se envolveram em um grande acidente e um desses veículos pegou fogo. O motorista infelizmente não conseguiu sair do veículo a tempo e sim, o pior aconteceu. Os bombeiros foram chamados e chegando ao local, um dos bombeiros estava filmando o veículo que estava ardendo em chamas, pois essas filmagens servem para anexar junto da ocorrência. Era para ser uma filmagem rotineira, como eles sempre fazem, em cenas de acidentes. Porém, esta filmagem foi diferente, pois algo anormal aconteceu. Perceba que o carro está em chamas. Aí de repente um vulto, uma sombra negra, sai de dentro do veículo e vai embora. Essa sombra sai muito rápido de dentro do veículo e, segundo os relatos do bombeiro que fez essa filmagem, o vulto só apareceu na gravação. A olho nu ele não conseguiu enxergar essa coisa. Eu assistindo a este vídeo, só consigo pensar em uma possibilidade. Este vulto, esta sombra que saiu do carro, era o espírito do motorista, que ainda estava preso dentro do veículo. Para mim, este foi o momento em que o espírito deixou o corpo material. Eu não vejo outra explicação, mas é a minha opinião. E vocês, o que acham deste caso? O que seria aquele vulto? Eu já falei em vários vídeos aqui do canal que em hospitais existem mais espíritos do que em cemitérios. E isso se dá porque é no hospital que a maioria das pessoas desencarnam. E é lá no hospital que eles se veem fora do corpo. E como a maioria de nós ficaremos confusos depois do desencarne, o natural é que ainda pensaremos estar vivos e ficaremos por lá por algum tempo, até que a ficha caia. Aí sim, vamos perceber a nossa condição de espírito e seguiremos adiante. Este vídeo foi gravado em um hospital por um funcionário do local que trabalha no turno da noite. Ele percebeu a cadeira de rodas andando sozinha e resolveu filmar, pois se ele contasse, ninguém iria acreditar. Seria este caso uma manifestação espiritual? Será algum espírito que está movimentando aquela cadeira na intenção de chamar a atenção do funcionário do hospital? Ou será que se trata de um vídeo combinado, algo fake para viralizar na internet? Bom, como se trata de um vídeo viral de internet, fica difícil saber, mas isso é totalmente possível. Espíritos podem movimentar objetos, mas eu prefiro deixar a critério de vocês. O que vocês acham? Ação espiritual ou fake? Este caso é bem assustador. Uma mulher chamada Marta ficou bem assustada depois que sua mãe postou uma foto de família celebrando o Réveillon do ano passado. A mãe de Marta postou 2 fotos e fez um texto para compartilhar aquela lembrança daquele dia tão especial. Na primeira foto não aparece nada de anormal. Porém,
Na segunda foto, Marta notou uma presença bastante assustadora em meio a seus familiares. Segundo os relatos de Marta, no dia em que a foto foi registrada, ninguém tinha notado essa presença. Só foram notar um ano depois, quando a mãe de Marta compartilhou o registro em suas redes sociais. O mais assustador deste caso é que Marta mostrou o registro para todos os familiares que estavam presentes na foto. E ninguém conhece aquela pessoa estranha que apareceu na fotografia. E era impossível um estranho entrar ali, pois era uma propriedade particular, onde só tinham familiares reunidos. Então, claro que seja lá o que for aquela pessoa, ela não estava ali fisicamente, mas sim espiritualmente. E os motivos daquele espírito estar ali pode ser vários. Por exemplo, pode ser um obsessor, um inimigo de vidas passadas, que está ali para prejudicar alguém daquela família. Como também pode ser um espírito aleatório que morreu ali nas proximidades daquela casa e ainda está confuso sem entender o que aconteceu com ele. Ele ainda não aceita aquela nova condição. E isso é natural de acontecer. Todos nós, a primeiro momento, ficaremos em negação. Não vamos acreditar que morremos e vamos tentar voltar para casa, tentar conversar com as pessoas. Aí quando vemos que não tem mesmo jeito e que realmente aquilo não é um sonho, e sim a realidade, é que aceitaremos a morte e seguiremos o nosso caminho rumo ao mundo espiritual. Este próximo vídeo também é bastante interessante. Uma pessoa postou este vídeo lá no Reddit com a seguinte informação. Ele disse que mora junto com a mãe. A mãe dele costuma tomar conta de um sobrinho. E segundo ele só tem um sobrinho. E naquela casa, naquele dia, só tinha uma criança no ambiente. Porém, o garotinho insistia em dizer para a avó que ele tinha conhecido um coleguinha e que este coleguinha estava brincando com ele. Até aí tudo bem, tudo normal. Pensaram ser apenas a imaginação da criança. Porém, já tarde da noite, eles escutaram barulhos, foram ver o que estava acontecendo. E o garotinho estava brincando sozinho de madrugada. A avó colocou ele na cama para dormir. No dia seguinte, a pessoa que postou o vídeo foi olhar na câmera de segurança da casa para ver o que o garotinho estava aprontando sozinho de madrugada. E foi aí que ele tomou um grande susto, pois na filmagem mostra que o garoto não estava sozinho. A primeiro momento, parece que o garotinho está brincando sozinho, mas segundos depois, podemos ver outra criança no ambiente. O mais assustador é que a outra criança se parece com o sobrinho da pessoa que postou este vídeo. Parece vestir as mesmas roupas e tem as mesmas características. E se só tinha apenas uma criança naquela casa naquele dia, quem então era aquela outra criança que apareceu na filmagem? Será que se trata de um amigo imaginário? Eu não quero assustar vocês, mas amigos imaginários não são imaginários. Eles são reais, eles existem. São espíritos que podem ser do bem, por exemplo, um mentor espiritual. Ou eles também podem ser do mal, um inimigo de vidas passadas que quer atrapalhar a criança na sua missão terrena. Este próximo caso aconteceu lá em Buenos Aires. O homem que postou esta foto disse que em uma noite ele decidiu chamar um casal de amigos para irem até a sua casa, comer alguma coisa e jogar conversa fora. No ambiente estavam ele, a esposa e o casal de amigos e filhos. Ele jura que naquele ambiente não tinha mais ninguém além deles e não tinha nenhuma mulher idosa ali naquela casa. Porém, o casal de amigos tiraram uma foto lá na casa dele e quando chegaram em casa notaram que na fotografia apareceu uma idosa de óculos. Os amigos então entraram em contato com ele, perguntando quem era aquela pessoa.
perguntando se eles a conheciam. O problema é que ele e nem as pessoas que estavam ali naquele dia nunca viram essa idosa. Eles não sabem quem é. E ver-se claramente uma mulher idosa que inclusive está de óculos. A luz até reflete nos óculos dela. O que dizer desta foto? Se não for um espírito é o quê? Não tem outra explicação a não ser essa. E eu sei que vão dizer, ah, o óculos dela também morreu? O que vemos quando enxergamos uma aparição espiritual não é algo material. É uma projeção do espírito. O espírito usa energias do ambiente para criar tipo um holograma. Então, ele vai aparecer com a aparência que tinha quando era vivo, pois a intenção dele é ser reconhecido. Por isso, espíritos aparecem de óculos, boné e até de bicicleta se eles quiserem, pois é apenas uma projeção. Porque espírito não tem mais aparência, eles são apenas energia. Este próximo caso foi registrado lá na Indonésia. Segundo informações que acompanham a fotografia, ela foi tirada em um local supostamente assombrado, subterrâneo lá na Indonésia. A pessoa que registrou a foto disse que seu amigo posou para a foto em frente a um cômodo vazio. Segundo ele, o cômodo estava realmente vazio. Porém, na fotografia, apareceu algo lá dentro, atrás do rapaz. Veja essa coisa estranha, sorridente, com os olhos brilhantes. Este próximo caso aconteceu em uma igreja lá no México. Durante uma missa de fim de ano que acontecia em uma igreja lá no México, algo estranho aconteceu. O padre estava celebrando a missa e de repente um som de lamentação começou a ecoar dentro da igreja. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura. Perceba que as pessoas que estavam dentro da igreja escutaram este som. Inclusive um dos coroinhas se demonstra bastante assustado com a situação. Poderia ser apenas uma pessoa emitindo aquele som. Porém todos que estavam ali disseram que o som veio de dentro da igreja. Mas ninguém sabia explicar de onde, pois nenhuma pessoa gritou ou emitiu qualquer som parecido com aquilo. Segundo os relatos dos fiéis que estavam na igreja naquele dia, o som parecia vir de todos os lados. Este caso aconteceu agora, no fim deste ano, e deixou todos confusos e assustados. Afinal, quem ou o que emitiu aquele som? Seria algo espiritual ou uma pegadinha de mau gosto? Será que alguém ligou uma caixinha Bluetooth e colocou os lamentos da chorona dentro da igreja? E eu não duvido, mas até que provem que foi isso mesmo que aconteceu, o caso continua sem explicação. Dois amigos estavam passeando à noite pelo parque junto com o pai de um deles. Em um determinado momento, o pai resolveu então fotografá-los juntos para registrar aquele momento. E eis que na foto aparece esta figura do lado dos garotos. Vejo que parece ser um homem de vestes brancas parado ao lado dos garotos. O pai que fotografou os garotos ficou impressionado com a foto, porém não sabia explicar o que era aquilo, pois a aparição não se parece com ninguém conhecido. Eu acredito que aquela presença seja o mentor de um dos garotos, um espírito de luz que tem a missão de ajudar o garoto em sua missão terrena. É tipo um anjo da guarda. Mas e vocês, o que acham desta foto?
Esta próxima foto também mostra uma aparição em uma foto de duas amigas. Porém, esta aparição é assustadora. Veja essa coisa que apareceu lá no espelho. Também acredito que se trata de um espírito que se fez presente no ambiente. Mas diferente do último caso que eu mostrei, este espírito aqui não é coisa boa. Não se trata de um mentor, mas sim de um inimigo de vidas passadas, um obsessor, que tem como foco atrapalhar a vida daquele que foi seu inimigo em uma vida passada. Acreditem, existem espíritos de pessoas ruins que perseguem seus inimigos por várias existências. Neste próximo caso, dois amigos estavam conversando no quarto de um deles. Em um certo momento, eles resolveram tirar uma foto para enviar para outro amigo. Eles tiraram a foto e enviaram sem notar nada de diferente. Mas o outro amigo, quando viu a foto, percebeu na hora esta presença assustadora que apareceu na imagem, ao lado dos rapazes. Claro que ele ficou assustado e avisou seus amigos sobre aquela aparição bizarra. Todos ficaram com muito medo e não souberam explicar o que era aquilo. Se realmente não se trata de montagem ou de algum boneco, aquilo pode ser mesmo um espírito das trevas, um espírito ruim que gosta de praticar maldade, gosta de provocar o medo nas pessoas. Esse próximo caso me foi enviado pelo seguidor Marcelo, e segundo o relato dele, esta foto foi registrada há uns 7 anos atrás em uma festa na casa do patrão de um amigo dele. Ele disse que era uma festa de adultos e que só tinham 2 adolescentes presentes ali no local. Porém, nesta foto, apareceu o rostinho de uma criança ali no meio das pessoas. Podemos ver claramente o rosto de uma criança. O problema é que ninguém sabe quem é esta pessoa. Nunca viram esta criança na vida. Eu dei zoom nesta foto na intenção de que a imagem tomasse outra forma, e assim eu a rotulava como pareidolia. Porém, isso não aconteceu. Mesmo com o zoom, o rostinho da criança fica evidente. Sendo assim, eu classifico esta foto como sendo sobrenatural, uma aparição espiritual. Possa ser que o espírito daquela garotinha nem tenha ligação com as pessoas ali presentes. Porém, como era uma festa, e vemos ali na mesa a presença de guaraná, isso pode ter atraído o espírito desta criança, pois crianças gostam de festas. E ao contrário do que muitos pensam, crianças, quando morrem, nem sempre vão direto para o céu. Elas são espíritos assim como nós. Já viveram várias vidas passadas, e algumas são muito mais velhas do que o espírito de um idoso. Então o processo após a morte é igual para todos. Crianças, adultos e idosos passam pelo desencarne, ficam confusos e podem ficar presos em ambientes aqui da Terra, pois ou não aceitam a morte, ou não entendeu que morreu, ou por obsessão mesmo. Esta próxima foto foi registrada em 2017 pelo membro desta família que aparece aí na foto. Segundo ele relata, eles tinham ido visitar o túmulo do bisavô quando resolveram registrar aquele momento. Eles então tiraram esta foto. Aparentemente é uma foto normal, mas se prestarmos atenção, tem uma mão estranha tocando a mulher do meio que está com o vestido preto. É uma mão cadavérica, está com uma cor acinzentada, parece mesmo a mão de um defunto. Veja que é possível ver até os detalhes, como as unhas, por exemplo. Eles ficaram assustados quando viram essa mão na foto, pois a mão parece não pertencer a nenhuma das mulheres da foto. Vejam que a coloração da mão é incompatível com as cores das pessoas que estão ali presentes. Existem relatos de espíritos em psicografias que relataram terem ficado presos a seus corpos nos cemitérios por vários anos e até décadas, pois não aceitavam a morte e ficaram presos a seus corpos porque não queriam sair da matéria. São espíritos de materialistas.
Para mim, este é o caso desta mão na foto. Um desses espíritos que ficou preso ali naquele cemitério se aproximou das mulheres na intenção de fazer parte daquela foto, pois ela não quer aceitar a morte. Por isso continua agindo como se estivesse viva ainda na matéria. Ela fez pose para a foto, porém só sua mão apareceu na fotografia, pois ela não consegue se materializar por completo, pois ainda é um espírito bem inferior. Esta próxima foto foi registrada dentro de um bar. Segundo a informação que acompanha a foto, alguns amigos foram até um bar para se divertirem, e lá no bar eles registraram esta foto. Veja isso que apareceu atrás da mulher lá do fundo. É uma aparição assustadora que causa arrepios em qualquer um. Espíritos materialistas ficam presos na Terra por causa de suas paixões da matéria, como bens materiais, pessoas, dinheiro e até vícios. No caso desta foto, aquele espírito parece ser um obsessor, e ele está obsediando aquela mulher, no intuito de sentir a sensação da bebida, pois como não tem mais um corpo físico, só é possível sentir os efeitos da bebida ou da droga por intermédio de uma pessoa encarnada. Por isso eles obsediam pessoas. Em cemitérios não tem tantos espíritos quanto em hospitais. Porém, alguns espíritos são tão materialistas, tão apegados a seus corpos, que ficam presos no cemitério, perto de suas sepulturas. E este próximo caso pode de uma certa forma comprovar isso. Um jovem que mora na Flórida postou em sua rede social uma foto que ele registrou dentro de um cemitério. E na foto ele acredita ter registrado um espírito. Veja esta presença que pode ser notada próxima ali de uma sepultura. Olhando aquela presença, percebe-se que não é uma pessoa que está ali, e sim um vulto, algo fantasmagórico, com uma energia bem pesada. Uma seguidora aqui do canal relatou que após sair de um bar, ficou esperando dentro do carro, quando de repente pensamentos estranhos começaram a surgir na mente dela, e do nada o celular dela tirou uma foto sozinho. Parece ter algo atrás dela, que parece inclusive estar sugando as suas energias. Bom, como ela estava em um bar, sugiro que seja um espírito obsessor que estava ali no bar, se conectou com ela, gostou tanto da energia dela que decidiu ir embora junto com ela. Por isso os pensamentos estranhos. Esses pensamentos, na verdade, são induzidos pelo obsessor. O melhor a fazer é orar muito, pedir proteção e elevar a sua frequência, praticando o bem, a caridade e evitar vícios materiais como bebidas alcoólicas, cigarros e etc. Este próximo vídeo também foi gravado dentro de um hospital e é assustador. Segundo a informação que acompanha o vídeo, ele foi gravado por um guarda de segurança que trabalha no local. Ele estava trabalhando no turno da noite, quando de repente escutou barulhos vindo de um dos quartos. Como ele é pago para fazer a segurança do local, teve que ir lá conferir o que estava acontecendo. E chegando no local tomou um grande susto e decidiu até filmar, pois se ele contasse o que estava acontecendo naquele quarto, ninguém iria acreditar.
Este próximo caso é emocionante. Uma família lá dos Estados Unidos tinham acabado de perder um cão, o seu cãozinho especial, o cão de estimação, que já fazia parte da família, pois ele já estava com essa família há 11 anos. E todos, claro, ficaram muito tristes com a partida do cãozinho. Eles decidiram então fazer uma homenagem ao seu amigo de 4 patas. Eles mandaram cremar o cãozinho, e a intenção era jogar as cinzas dele em um parque onde ele gostava de passear. O momento foi registrado pelo marido da mulher, que está jogando as cinzas ao ar. Perceba que as cinzas do cão ganhou uma forma que lembra muito o próprio cãozinho. Comparando a foto do cão com a forma que as cinzas tomaram, é uma semelhança absurda. A família então compartilhou esta foto no Reddit, pois eles acreditavam que aquilo que aconteceu foi uma ação espiritual. Para eles, o espírito do cão manipulou as cinzas, dando aquela forma do próprio cão, como uma forma de mostrar que ele continua bem do lado de lá. Foi o jeito que ele encontrou para se despedir. Muitas pessoas ficaram maravilhadas com aquele registro, porém algumas mais céticas não acreditavam de jeito nenhum, e até acusaram a família de ter manipulado a foto, criado uma montagem. Porém, a família tinha um vídeo gravado daquele momento, e mostrou que o fato é real. As cinzas realmente ganharam a forma de um cão. Mesmo que seja por um breve momento, é possível sim enxergar a silhueta de um cão. Incrível, não é mesmo? Será que foi o espírito do cãozinho que se despediu da família? Ou foi apenas uma coincidência? O que vocês acham deste caso? Este próximo caso, ele é semelhante ao que eu mostrei anterior. Uma senhora matriarca de uma família lá dos Estados Unidos desencarnou. E assim como no caso do cachorrinho, seus familiares, filhos e netos também resolveram jogar as cinzas da mulher em um rio, em um parque que ela gostava de visitar. E no momento que eles jogaram as cinzas no rio, algo muito emocionante aconteceu. Go right there. Hey. Joe, look. Look. She's saying something, love. L-V-E. Oh my God! Oh my God. Oh my God. Shut up, yo. Oh my God, that is incredible. Love you, Grandma. As cinzas da mulher formaram algo parecido com a palavra love, que em português significa amor. E os familiares ali presentes ficaram maravilhados com aquela cena, que para eles aquilo foi a forma que o espírito da mãe e avó encontrou para dizer que ama os seus familiares. Incrível, né? Será mesmo que foi uma ação espiritual ou foi apenas coincidência? O que vocês acham deste caso? Muitas pessoas têm a crença de que animais são sensitíveis ao mundo espiritual, ou seja, para muita gente os animais conseguem enxergar espíritos. E este próximo caso pode ser a prova de que realmente eles enxergam entidades espirituais. Tudo foi gravado pelo dono do animal, que ao perceber que o cão estava inquieto, resolveu filmá-lo, e na filmagem acabou flagrando algo bem assustador. Veja esta criatura que apareceu no vídeo. Após a luz do local ali acender e iluminar o ambiente, aquela criatura simplesmente desaparece, evapora no ar. O homem que fez esta filmagem afirma que ela é autêntica e que ele acredita que aquilo era um fantasma de verdade, ou seja, o espírito de alguém que morreu. O que vocês acham? Será mesmo um espírito? Este próximo caso aconteceu lá na Argentina. Uma mulher fotografou seus 2 filhos dentro de casa. Segundo os relatos dela,
só estavam os 3 em casa. No ambiente não tinha mais ninguém, porém na foto apareceu mais alguém, e este alguém não tem uma feição lá muito agradável. Veja. Esta é uma fotografia antiga registrada por uma câmera de filme, aquela de negativos. Isso significa que seja lá o que for aquilo, montagem não é. Veja a cara desta coisa, vê se não se parece com um espírito obsessor. Perceba como ele está vidrado nos membros daquela família. Você pode até não acreditar, mas obsessores existem. E eles acreditam em você. Você é muito valioso para eles. Eles usam as pessoas como uma espécie de avatar, pois é através de nós, vivos em carne, é que eles conseguem sentir os prazeres da matéria. Simplificando para vocês entenderem, um viciado que morre, ele fica perambulando pela terra, e ele continua viciado, desesperado por droga. E a única forma dele saciar esta vontade é sentindo os efeitos da droga. E é aí que entram as pessoas. Eles se aproximam de alguém que já tem o hábito de usar drogas, e o induz a usar cada vez mais, pois através deste usuário, os obsessores conseguem absorver, sentir aquela sensação, entenderam? Por isso que a maioria das tragédias acontecem em ambientes onde há pessoas usando drogas ou álcool, pois do lado de lá tem muito espírito malfeitor, espíritos de pessoas que eram ruins, carrasco, homicida. E eles gostam de ver as pessoas matando e morrendo, eles gostam de ver o sofrimento. Então, meus amigos e minhas amigas, cuidado, orai e vigiai, pois o inimigo está à espreita, só esperando você vacilar para ele te dar o bote. E este último caso é assustador. Se fosse eu nessa situação, eu tinha corrido sem olhar para trás. Uma mulher estava se comportando de uma forma bem estranha, quando de repente ela caiu no chão e bateu a cabeça. A filha dela então, vendo aquela cena perturbadora, pegou o celular e começou a filmar, pois ela iria enviar a seu pai pedindo ajuda, pois ela estava sozinha com a mãe e não sabia mais o que fazer. No vídeo ela pergunta à mãe o que está acontecendo. A mãe está deitada. De repente ela se senta e a coisa fica ainda mais assustadora. What's wrong? Será que esta mulher foi possuída por alguma entidade? Ou será que foi apenas um delírio, um surto psicótico? O que vocês acham deste caso? Como eu disse no início, sendo possessão ou não, eu teria dado no pé. Cê tá é doido. Uma cena digna de filme de terror. Este vídeo é surpreendente. Em uma noite normal, um homem notou que seu gato de estimação estava muito inquieto. O animal corria de um lado para o outro. Era um comportamento que o gato dele não tinha costume de fazer. O gato parecia acompanhar algo na parede da sala, porém a olho nu, o homem não enxergava nada. Como era um comportamento muito estranho, ele decidiu filmar e mandar para a irmã, e foi a irmã que notou algo impressionante na filmagem. Note que o gato está inquieto, como se algo estivesse chamando a atenção dele. Agora preste atenção na parede, ali do lado esquerdo da imagem que está na parede. Um rosto fantasmagórico atravessa a parede e se esconde de novo, como se brincasse com aquele gato.
Animais são sensíveis ao mundo sobrenatural, ou seja, eles conseguem enxergar energias espirituais e, por outro lado, espíritos conseguem atravessar paredes. Por isso eu creio na veracidade desta filmagem, pois tudo flui tão naturalmente que me convenceu. Para mim, um espírito estava brincando com o gato, e este espírito apareceu nesta filmagem. Mas claro que essa é a minha opinião, mas qual é a de vocês? Para vocês, o que era aquilo que apareceu neste vídeo? Este próximo vídeo foi gravado pela câmera de segurança de uma loja de antiguidades de uma cidade lá da Inglaterra. O proprietário da loja, ao chegar no local, percebeu que um antigo cavalo de balanço estava jogado ao chão. Ele então, pensando que a loja tinha sido invadida, foi conferir as imagens da câmera de segurança. Assim ele pensava que resolveria aquele mistério. Porém, o que ele viu deixou ele ainda mais confuso, pois o que foi gravado pela câmera de segurança não é nada natural. Na filmagem, mostra o cavalo de balanço se movendo sozinho, até que ele cai ao chão. O fato aconteceu de madrugada, quando a loja já estava fechada e não tinha ninguém no local. Aquele cavalo de balanço data de 1960, ou seja, é um objeto muito antigo, que talvez tenha sido brinquedo de alguma criança que tenha morrido e que ainda não desapegou daquele brinquedo. E isso explicaria a manifestação que foi filmada naquele ambiente. Este próximo vídeo também é bem curioso. A mãe de um garotinho percebeu que ele estava agindo de uma forma estranha. Ela então resolveu gravar e acabou filmando uma situação pra lá de bizarra. Não. Perceba que o garoto parece tentar puxar o controle remoto, e uma força invisível parece segurar, não deixando ele usar aquele controle. Não. O garotinho chega até a dizer não, como se não quisesse que algo pegasse aquele controle, quando de repente o controle quase sai voando das mãos do garoto. A filmagem deixou evidente que realmente tinha algo tentando tomar o controle daquele garoto. A questão é, o que estava puxando aquele controle? Será que é o espírito de algum parente que tentava evitar que a criança assistisse TV? O que vocês acham deste vídeo? Este próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança de um hospital. Durante a madrugada, uma maca simplesmente se moveu sozinha. A maca estava ali naquela posição o dia todo, paradinha, sem se mover, e de madrugada ela simplesmente se moveu. Será que foi alguma manifestação espiritual ou foi apenas coincidência? Bom, sabemos que hospitais estão cheios de espíritos confusos, que estão tentando ainda entender o que aconteceu com eles. Então a possibilidade de ser uma manifestação espiritual é muito grande. Este próximo vídeo também foi gravado dentro de um hospital. Um vigia noturno, depois de escutar barulhos vindo de um dos corredores, foi lá conferir o que estava acontecendo. E chegando lá, ele se deparou com isso. Uma porta simplesmente estava se movendo sozinha.
Ela inclusive se move bem diante dos olhos dele. E aí, quem ou o que está movimentando aquela porta? Este próximo vídeo foi gravado por um pastor de uma igreja lá dos Estados Unidos. Ele percebeu que dentro da igreja estava acontecendo atividades paranormais. Ele então decidiu filmar e mostrar para as pessoas que o sobrenatural existe e que o mundo espiritual é real. Pastor Aaron here. It's my pleasure just to announce that this Sunday will be open 3 times. That podium back there has fallen over on its own, and it's stable. I mean, it's not wobbly at all. It's kind of like no air conditioning. It's these things, they're off. I don't know. So I'm just gonna sit here and watch it for a little bit, and ooh, that thing's moving. That hasn't been moving. Nothing else. There's no breeze. It's moving again. Good grief. Este vídeo foi gravado pela câmera de segurança de um restaurante que já estava fechado. Eram 22 horas e 15 minutos quando o detector de movimentos da câmera notificou o celular do dono. E ele, lógico, foi olhar na câmera. E o que ele viu é assustador. Veja estas sombras que foram filmadas no interior do restaurante. Tem silhueta humana e se movem muito rápido. Em alguns momentos elas parecem até se desintegrar. O dono do restaurante, pensando ser uma invasão a seu estabelecimento, ligou na hora para a polícia e também se dirigiu para o local. Chegando lá, nenhum sinal de arrombamento foi encontrado. E ao adentrarem no local, não tinha ninguém lá dentro. Sombras humanoides foram vistas dentro do restaurante, mas chegando lá, nenhum sinal de arrombamento e não tinha ninguém lá dentro. Então só podem ser seres espirituais. Como nesses ambientes existem muitas bebidas alcoólicas, acredito eu que aquelas sombras possam ser espíritos obsessores de pessoas que eram alcoólatras enquanto vivas. É muito comum a presença desses espíritos nesses ambientes. Em bares, restaurantes e danceterias estão lotados de espíritos obsessores, que são espíritos que eram de pessoas que eram viciadas enquanto vivas. Por isso eu acredito que essas sombras são de fato obsessores. Mas no que vocês acreditam que eram aquelas sombras humanoides? Será que um dia a tecnologia vai avançar a ponto de conseguir detectar espíritos nos ambientes? Eu acredito que sim, e parece que isso já está até acontecendo, pois estão não só dizendo, como também mostrando sensores dos carros da Tesla detectando pessoas onde não tem ninguém. Poderia até ser um bug do sensor, mas e quando esses sensores mostram pessoas, presenças de alguém dentro de um cemitério onde não tem ninguém? Este usuário do Reddit viu alguns vídeos na internet onde mostravam veículos da Tesla detectando supostos espíritos dentro de cemitérios. E como ele tem um Tesla, decidiu testar. Ele pegou o carro, entrou em um cemitério lá dos Estados Unidos à noite, e o resultado foi bem interessante. Ele anda por alguns minutos dentro do cemitério, e nada é detectado pelo sensor. Ele já estava até desistindo, pensando que os vídeos que eram postados na internet, mostrando essas supostas aparições, eram fake. Next exit. Okay, it's been a few minutes. I cannot, I'm not spotting anybody so far. What the f***? Y'all f***ing saw that? Até que o sensor do carro começou a detectar pessoas ao redor do carro, e não tinha ninguém. Bom, ninguém encarnado, né? Other than that, what the f***? It disappeared. Nobody's here. Em um certo momento,
Uma dessas aparições parece até andar em direção ao carro. Oh my God! That's it. I'm getting out of here. O motorista fica visivelmente assustado e resolve sair dali. Oh my God! That's it. I'm getting out of here. Bom, poderia até ser um erro do sistema, um bug ali daquele sensor, que confundiu as flores e as lápides como sendo pessoas. Mas isso não explicaria aquela aparição que surge andando em direção ao carro. Será que esses sensores estão mesmo mostrando espíritos? Ou isso se trata apenas de um erro no sistema? No que vocês acreditam? Este próximo caso é impressionante e parece mostrar uma prova autêntica de que a vida continua. Um seguidor aqui do canal entrou em contato comigo e me disse que tinha uma foto tirada por seus familiares onde aparecia uma suposta aparição espiritual. Na ocasião, ele disse que alguns amigos do irmão dele e da cunhada se reuniram na casa da cunhada dele. Em um certo momento resolveram registrar uma foto e esta foto foi tirada. A primeiro momento ninguém notou nada, inclusive continuaram suas vidas normalmente, até que uma amiga da cunhada de Felício identificou na fotografia um rosto. A cunhada de Felício então mostrou a foto para o marido dela, que é irmão de Felício, e quando ele viu a foto não teve dúvidas. Era o pai dele que já era falecido há mais de 20 anos. Felício disse que pouco tempo atrás ele estava triste, se lamentando por seu pai ter partido, e estava pensando, imaginando onde e como seu pai estava. O irmão dele então mandou essa foto dias depois, e no entendimento deles, eles acreditam que pelo fato de Felício estar sofrendo, lamentando a perda do pai, o espírito dele resolveu aparecer para mostrar à família que ele está bem e continua vivo, mesmo que em outra dimensão. E eu compartilho desta mesma crença, pois quando sofremos por alguém que já partiu, se ficarmos pensando muito nesta pessoa, o espírito dela se sente incomodado lá do lado de lá, e ele é atraído para perto de nós. É como se o nosso sentimento tivesse o poder de puxar aquele espírito, como se fosse um magnetismo, e trazer ele para perto da gente. E foi isso que aconteceu com Felício. O espírito do pai foi atraído para perto dele. E ao ver que ele estava sofrendo, o espírito resolveu se mostrar, pois assim Felício entenderia que o seu pai continua vivo e que ele está bem. Esta foto poderia sim ser uma simples pareidolia, tipo, dá a entender que um pano, uma toalha de mesa tomou aquela forma, dando a impressão que aquilo seria um rosto. Porém, Felício me mandou uma foto do seu pai enquanto era vivo, e a semelhança é assustadora. A família não quis expor o pai, por isso preferiram não autorizar que eu mostrasse aqui no canal a foto do pai deles, e eles estão no direito deles. Mas eu garanto para vocês, é idêntico ao rosto desta aparição. O espírito moldou aquele pano e criou ali um rosto com a fisionomia que ele tinha enquanto vivo. Acredito muito que o espírito do pai se manifestou ali, para levar tranquilidade e esperança para aquela família. Este próximo vídeo é assustador, pois parece mostrar a interação de um suposto espírito com uma pessoa encarnada. O vídeo foi gravado pela câmera de segurança de uma casa. A câmera filma a cozinha da casa. Na filmagem, mostra uma garotinha entrando na cozinha. Ela olha fixo para um ponto, parece enxergar alguém, conversa com esse alguém e depois isso acontece. Algo invisível pareceu puxar um objeto das mãos da garota. Ela faz força e fica com o objeto. Fala algo para a suposta entidade invisível, que depois parece tentar tomar uma maleta das mãos da menina, que se recusa a entregar e sai de cena. A mãe da garota, ao assistir a esta filmagem, primeiramente pensou ser apenas a imaginação da garotinha. Porém, depois que ela viu que algo tentou tomar os brinquedos da garota, ela ficou bem assustada e foi perguntar à filha com quem ela estava interagindo. E a menina respondeu que tinha uma garota e um garoto na cozinha com ela. Porém, podemos ver na filmagem que na cozinha só tinha a garotinha. Ou seja lá o que estava ali com ela, físico não era. Era uma energia, um ser espiritual.
Este próximo caso aconteceu lá na Califórnia e é no mínimo curioso. Uma família estava fazendo uma viagem de férias e eles estavam visitando um parque nacional lá da Califórnia, Estados Unidos, quando de repente um dos filhos do casal, um menino de apenas 3 anos, apontou para fora da janela do carro e começou a falar para os pais que tinha uma mulher deitada de bruços na grama e que esta mulher precisava de ajuda. Os pais rapidamente pararam o carro, olharam para onde o garoto apontava e não viu ninguém. Só tinha mato. Os pais falaram para o garoto que não enxergavam ninguém no local. E o garoto insistia, dizendo que tinha uma mulher deitada na grama e que ela estava morta. Ele até descreveu a mulher. Ele disse que ela estava usando uma camisa preta e tinha cabelos azuis. Ele insistiu para a mãe ajudar a mulher que estava caída de bruços na grama e que parecia estar morta. A mãe do garoto ficou tão assustada com a situação que resolveu contar no Facebook o que tinha acontecido naquela viagem, e a postagem chamou a atenção das autoridades policiais daquela região. O xerife daquela região viu a postagem da mulher e entrou em contato com ela imediatamente. Ele queria saber mais sobre essa história, pois na mesma área onde o menino viu a tal mulher do cabelo azul, tinha desaparecido uma mulher que bate com a descrição feita pelo garoto. A mulher tinha os cabelos tingidos de azul e usava uma camiseta preta quando desapareceu na mesma região. O xerife pediu para a mulher levar eles no local onde o garoto disse ter visto a tal mulher. Eles vasculharam toda a área e não encontraram ninguém. A mulher desaparecida se chama Sandra. Ela sumiu em junho de 2020 depois de ir acampar sozinha naquela área. Aqui está um cartaz de desaparecidos, onde mostra várias fotos de Sandra. Veja nesta foto que ela está com o cabelo azul, e era assim que ela estava quando sumiu. E foi assim que o garoto Camden, de 3 anos, descreveu a mulher que somente ele via naquela área de vegetação. A polícia procurou por toda a região em busca de Sandra, porém nenhum vestígio da presença da mulher foi encontrado. E o caso continua sem solução. Ninguém sabe o que aconteceu com Sandra e nem sabem explicar o que o garoto viu. De uma coisa temos certeza, o que ele viu não era algo físico, pois só ele enxergou. Será que era o espírito dela que ainda está preso naquele ambiente, pensando ainda estar viva? Creio que sim. Mas e vocês, no que acreditam? Este próximo caso também é um tanto quanto assustador. Uma mulher estava em casa sozinha com a filha e passou por uma situação que deixaria qualquer um com medo. A mulher estava sozinha com a filha pequena e ela estava no quarto da filha. E de repente a garotinha começou a dizer para a mãe que tinha algumas menininhas bem atrás da mãe. A mãe se assusta e fica com bastante medo. No sabe mantener limpio. Y más si hay otra morrita fantasma, pues las dos hacen cochinero, la verdad. Pero bueno, amigos, ya les mostré el famosísimo cuarto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Allí. No estás diciendo mamadas, mija. La niña está atrás de mí, dijiste. Sí. No me asustes, mija. Buena onda. La niña está allá. ¿Dónde? ¿Allá dónde? ¿Dónde está la niña? Ay, no, ni mija. Ay, no, mija, aquí te quedas tú. Aquí te quedas ahí jugando tú con la chamaquita. Ay, hijo de su puta madre. Gente, le estoy soportando. Es que esta mocosita me dije que la niña está atrás de ti. No, hombre, no, yo me voy a ir. No, ¿qué? Vete. Yo no quiero ir a esse pinche quarto onde está essa chamaquita essa. E diz que as menininhas que estão no quarto são suas amiguinhas. No, gente, es que no estoy soportando. Es una amiguita. E a garotinha de repente parece dar a mão para uma das meninas fantasmas que estavam em seu quarto. ¿Está hermosa? Ay, ¿por qué le haces como que le agarras la mano? Ay, no. Ay, no. Ay, no estoy soportando, no estoy soportando. No soporto, gente. Esto es demasiado. A mãe ficou desesperada e saiu se borrando de medo. É realmente uma situação aterrorizante. Qualquer um que passasse por esse tipo de situação ficaria com medo, vamos ser honestos. Mas a questão é, será que isso é tudo real? Será que existem mesmo fantasmas no quarto daquela garotinha? Ou é apenas imaginação dela? No que vocês acreditam? Madre verga, aqui não tiene unos pinches negocios. Póngale a su puta madre aquí en buen pedo, la neta. O voy a traer la pinche agua. Essa mulher se chama Jamie e ela tem um canal no YouTube onde faz vídeos sobre bem-estar, amor próprio e amor à vida.
podemos perceber que não tem nada a ver com sobrenatural ou espiritualidade. É um canal comum. Um dia, James estava fazendo um vídeo conversando com a sua filha pequena, e na conversa, ela perguntava para a filha se a garota se lembrava da sua bisavó, e pergunta onde está a avó. A menina naturalmente diz que a vovó está no céu, mas de repente a garota, de forma assim instantânea, falou algo que a mãe ficou literalmente de boca aberta. Do you remember my grandma? Where is my grandma? Where is she? Up in heaven. What did she do to make her go up in heaven? Did she do a smoker? No, she didn't do a smoker. She was just very old. She was almost 93, and her body just got very tired. Okay? Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." A garotinha disse que a avó estava ali naquele ambiente, naquele momento, e que a avó mandou dizer olá e a chamou por um apelido que só a avó a chamava. Será que o espírito da avó se fez presente naquele momento e a garotinha a enxergou? Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Foi algo bem espontâneo, que me passou credibilidade. Crianças têm uma sensibilidade muito grande para com o mundo sobrenatural. É bem provável que sim. A avó se fez presente e, através da garotinha, mandou um olá para sua neta. Este próximo caso aconteceu lá na Indonésia. Uma mulher estava filmando o filho pequeno para mandar o vídeo para o marido que trabalha fora. Ele fica muito tempo sem ver a família, por isso ela tem o costume de mandar esses vídeos para ele. Ela relata que no momento da gravação só estava ela e os 2 filhos pequenos em casa, porém na filmagem apareceu mais alguém que não deveria estar ali. Atrás do bebê aí nessa filmagem, é possível ver o que parece ser uma senhora já idosa, sentadinha lá na janela do outro cômodo. A mulher ficou muito assustada, pois ela insiste que não tinha nenhuma idosa naquela casa. A idosa parece estar sentada em uma cadeira, e a dona da casa afirma que naquele local não tem cadeira, e a idosa parece não ter rosto. A mulher ficou muito assustada, pois passa dias e até meses sozinha, só com os filhos em casa. E ela acredita que aquela senhora que apareceu no vídeo seria o espírito de sua sogra, que já morreu faz alguns anos. A câmera de segurança de um salão de festa flagrou algo bem estranho andando pelo local. Um vulto de baixa estatura e esbranquiçado é visto andando pelo salão. Se repararmos bem, o vulto parece caminhar igual a uma pessoa. Este salão de festa é de um hotel, e funcionários do local acreditam que aquele vulto seria o espírito de uma garotinha que faleceu depois de se afogar na piscina daquele hotel há alguns anos atrás. Eles pensam isso porque este salão fica próximo da área da piscina, onde a tragédia aconteceu, e o vulto é pequeno, da altura de uma criança. Por isso eles associam ali aquela aparição ao espírito daquela criança. E isso é possível sim, pois ao contrário do que muitos pensam, espíritos de crianças não vão instantaneamente para o paraíso. Eles também ficam aqui vagando por um tempo, e só depois que serão resgatados e preparados para suas próximas missões, reencarnações. E vale lembrar que no mundo espiritual não tem idade. O que vale lá é a evolução de cada um. Existem espíritos evoluídos e os menos evoluídos. Ou seja, o espírito de uma criança não é criança. Ele é como o espírito de um adulto, ou até mesmo o espírito de um idoso, já que a infância é uma condição material, não espiritual. Por isso que espírito de criança passa pelos mesmos processos que espírito de um adulto.
Agora que vocês entenderam que o espírito de uma criança pode sim ficar preso em um ambiente terrestre, fica mais fácil entender que aquela aparição pode sim ser o espírito da garotinha afogada. Tem uma enorme chance de ser mesmo o espírito dela, já que a aparição apareceu praticamente ali no mesmo ambiente onde ela desencarnou, pois a área da piscina é bem ali do lado. E levando em consideração que o vulto tem a estatura de uma criança, eu creio que era mesmo o espírito dela. Mas e vocês? O que vocês acham desta filmagem? Acreditam que era mesmo o espírito da garotinha ou tem uma outra opinião sobre esta aparição? Este próximo vídeo também é bem interessante e parece mostrar uma manifestação espiritual autêntica. Tudo foi gravado durante um funeral. Parentes do falecido, ali na hora do sepultamento, perceberam que a cruz que estava em cima do caixão estava se movimentando sozinha. Perceba que não está ventando a ponto de girar aquela cruz, pois os cabelos das pessoas que estão ali ao redor não estão se mexendo. Amigos e familiares do falecido acreditam que era o espírito dele movendo aquela cruz, na intenção de chamar a atenção, para mostrar que ele ainda estava ali. E isso é totalmente possível. Os espíritos, muitas das vezes, querem mostrar para seus familiares que está tudo bem, que eles ainda existem e que logo todos irão se reencontrar. Este próximo caso aconteceu lá nos Estados Unidos. Uma mulher relatou que coisas estranhas estavam acontecendo em sua casa, porém nada de anormal tinha acontecido ainda com ela. Não tinha acontecido ainda, porque em uma certa noite um ataque físico de um suposto ser espiritual foi flagrado pela câmera de segurança do local. Perceba que ela estava no sofá assistindo TV, quando de repente algo ou alguém puxa os seus cabelos. Ela se assusta e fica sem entender o que aconteceu. Este vídeo foi publicado nas redes sociais da jovem e dividiu opiniões. Uns ficaram assustados, pois acreditam que foi mesmo um ataque espiritual, ou seja, um espírito puxou os cabelos daquela mulher. Já outros acreditam que tudo foi armado. Ela armou o vídeo na intenção de viralizar. Hoje fica difícil mesmo acreditar nesses vídeos, pois realmente existem pessoas que estão criando vídeos fakes na intenção de viralizar. Porém, por outro lado, isso é possível de acontecer. Um espírito pode sim atacar alguém fisicamente. Mas como saber se o vídeo é mesmo autêntico? Não tem como. Só quem gravou é que sabe da veracidade daquele vídeo. Então só nos resta cada um tirar a sua própria conclusão. Então eu vos pergunto, para vocês, este vídeo é real ou é fake? Este próximo caso também é bizarro. Segundo os relatos desta mulher que aparece aí no vídeo, ela e seu bebê estavam ali sozinhos em casa naquela noite, quando de repente algo pra lá de sinistro aconteceu. Ela estava na cozinha da casa, quando de repente uma risadinha de criança foi escutada dentro da casa.
Até que a mulher escutou aquela risadinha, mas ela pensou ter escutado demais, pensou ser só impressão dela. Já que ela é separada e mora sozinha com seu bebê, não tinha como uma risada de criança acontecer dentro daquela casa. Mas de repente, alguém bateu na porta e o sensor de movimentos da porta dos fundos disparou, indicando que tinha alguém lá nos fundos da casa. A mulher foi até lá para ver se tinha alguém chamando, porém chegando até o local, não tinha ninguém. Ela ficou assustada, claro, quem não ficaria? Porém não sabe se foi algo espiritual ou se foi uma criança da vizinhança trolando ela. Se isso acontecesse comigo, eu também ficaria assustado e confuso. Mas seria melhor acreditar que é mesmo alguém da vizinhança assustando ela, porque se não for, aí lascou. Só espíritos zombeteiros fazem esse tipo de coisa. Este próximo caso é de arrepiar os pelos do braço. Um alpinista mexicano chamado Jesus Olivares compartilhou durante um podcast um registro assustador que deixou muita gente assustada. Segundo Olivares, em 2009, ele e um grupo de amigos foram praticar uma aventura. Eles resolveram escalar uma das maiores e mais altas montanhas lá do México. A montanha é conhecida como Pico de Orizaba. E ela tem uma elevação tão alta acima do nível do mar que é quase impossível escalar ela sem um suprimento de oxigênio. Por este motivo, o local é inabitável. Não tem moradores, não tem civilização naquela montanha. Porém, muitos alpinistas já relataram ter visto silhuetas de pessoas e figuras estranhas como sombras ali subindo a montanha. Enquanto alguns pensam que eram apenas outros alpinistas, outros acreditam que eram espíritos, já que muitas pessoas morreram tentando escalar essa montanha. Jesus Olivares relatou na entrevista que ele também via vultos e sombras humanoides enquanto escalava a montanha. Porém, ele pensou que era apenas alucinações causadas pelo baixo nível de oxigênio daquele ambiente. Durante a escalada, Olivares registrou várias fotos essas que ele postou em suas redes sociais, e uma delas chamou a atenção das pessoas. Segundo Olivares, ele nem tinha notado aquela aparição, até que um conhecido dele comentou: "Ficou boa a foto, mas quem é este garoto que aparece no fundo?" Ele então decidiu olhar toda a fotografia com mais atenção, e eis que ele viu isso. Ele disse que ficou muito assustado, pois não tinham crianças ali naquele local. Era impossível ter uma criança ali, já que é muito frio e o nível de oxigênio é muito baixo. Como ele é cético em questão de aparições espirituais, ele olhou a fotografia mais de perto, pois pensava se tratar apenas de um caso de pareidolia. Porém não teve jeito, é de fato o rosto de uma criança. E Jesus Olivares não teve outra escolha, a não ser acreditar que aquela aparição era de fato uma aparição espiritual. Um espírito apareceu naquela foto. Este caso é arrepiante e foi enviado por um seguidor do canal lá no nosso grupo do Telegram. Segundo ele diz, o fato aconteceu em uma igreja evangélica lá do Rio de Janeiro, onde a mãe dele frequenta. Eles estavam fazendo um culto normal, como sempre fazem. Um membro da igreja fez esta filmagem mostrando o culto da igreja, como sempre fizeram. Já gravaram outras vezes, porém dessa vez apareceu algo que deixou todo mundo assustado. Veja isso, um membro comum ali da igreja eu tenho certeza que não é, pois quem iria se vestir todo de preto, com o rosto tampado para ir em uma igreja? Poderia ser um pano ou outro objeto que deu a ilusão de ser alguém em pé ali dentro da igreja. Porém repare que quando se aplica um efeito para aumentar o brilho e o contraste da imagem, é possível ver algo como se fosse um rosto. Eu consigo enxergar os olhos, nariz e até a boca. As pessoas da igreja afirmaram que a olho nu ninguém enxergou aquela coisa dentro da igreja. Aquilo só foi possível ver através da lente do celular. Ou seja lá o que for aquilo, algo físico não é. Eu acredito que aquilo era um espírito trevoso e ele estava ali acompanhando alguém. Afinal, o obsessor não quer perder o seu hospedeiro de vista. Mas o que vocês acham desse registro? No que acreditam que era aquilo? Este próximo caso talvez seja o mais assustador de hoje.
Um homem estava passando próximo a um cemitério, quando de repente ele notou que um carro teria batido e foi parar lá dentro do cemitério. Ele na hora foi lá ver se tinha alguém ferido dentro do veículo, quando de repente algo assustador aconteceu. Damn, man. People gotta learn to slow down. Lucky they didn't hit none of these tombstones. Real lucky. Hello? You alright? You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? Hello? Hello? Note que é possível escutar uma mulher chorando, e conforme o cara se aproxima do carro, o choro fica mais alto, como se tivesse alguém dentro do carro precisando de ajuda. Porém, ao chegar no carro, o choro para instantaneamente e ele percebe que não tem ninguém dentro do veículo e nem ali dentro do cemitério. Nobody there. Miss? Hello? Segundo os relatos de quem gravou, a pessoa acidentada já tinha sido removida do local para um hospital, porém ela sobreviveu. Então como explicar esses lamentos dentro do carro? Bom, se trata de um cemitério, né? Ali dentro tem centenas de almas penadas que não aceitam de forma alguma que morreram e ficam ali se lamentando, pois não queriam morrer. Seria este o caso? Será que este homem gravou os lamentos de um espírito? Ou é algo fake e áudio inserido no vídeo? No que vocês acreditam? Três amigas estavam passeando juntas, quando de repente elas decidiram tirar algumas fotos. E as fotos foram registradas. Quase todas saíram normais, exceto uma, pois só tinham 3 mulheres no local onde essas fotos foram registradas. Porém, em uma foto apareceu uma pessoa a mais. Veja esta mulher que apareceu em meio às amigas. Elas não conhecem quem é esta mulher e afirmam que não tinha ninguém ali no local além delas. Por isso elas acreditam que aquela pessoa não estava ali fisicamente, mas sim espiritualmente, ou seja, era um espírito. Esse casal possui um museu que é considerado um dos mais assombrados da Terra. O museu se chama o Museu das Sombras e fica localizado em Nebraska, nos Estados Unidos. Mas por que este museu é tão assombrado assim? Porque neste museu tem mais de 3.000 artefatos supostamente assombrados, que vão desde bonecas assustadoras até quadros, carrinhos de bebê e brinquedos que funcionam sozinhos. Um desses artefatos assustadores é uma boneca chamada Ada. A história diz que quando uma família se mudou para uma velha casa, eles encontraram Ada no sótão da casa. Assustados com a boneca, eles a jogaram imediatamente fora. Mas inexplicavelmente, mais de 2 anos depois, Ada voltou. A família a encontrou de novo no mesmo sótão, no mesmo lugar onde ela estava da primeira vez. Apavorada, a mãe da família pegou a boneca de novo e a jogou no lixo, mas em apenas algumas horas depois, a mulher encontrou a boneca jogada em frente à sua casa, na porta de entrada. É como se a boneca estivesse se rastejando, tentando voltar para o sótão. A boneca então foi obtida pelo Museu das Sombras. Ada é mantida em uma caixa de vidro para evitar que ela escape. E desde que chegou no museu, Ada foi filmada várias vezes, aparentemente tentando fugir da caixa de vidro. Vejam algumas filmagens que flagraram a boneca se movendo sozinha. E Ada não está sozinha naquele local. Outras bonecas e outros objetos também se movem.
Visitantes do museu já afirmaram ver objetos se movendo sozinhos diante dos olhos deles. É quase como se o museu ganhasse vida durante a noite. E aí, você teria coragem de passar uma noite neste museu? Objetos assombrados são reais, e o que causa isso são ex-donos, já falecidos, que gostavam muito daquele objeto material. Por isso, nem depois da morte, eles os abandonam. Então são espíritos desses donos, já falecidos, que causam essas manifestações nesses objetos. E este último caso também é um tanto quanto assustador. Angélica estava no carro quando sua filha começou a cantar lá no banco de trás. Ela então resolveu registrar aquele momento fofo. Ela sacou o celular e começou a filmar a cena. A intenção era filmar a filha, porém do lado da menina é possível enxergar uma figura translúcida. A menina até olha para aquela coisa, parece enxergar aquela aparição. É uma figura pequena de estatura de uma criança. Angélica nem tinha notado esta aparição no vídeo, mas quando ela compartilhou este vídeo em sua rede social, seus amigos e familiares começaram a comentar, dizendo que algo estranho apareceu ali do lado da garota. Será que aquilo era um ser espiritual? Talvez o espírito de uma criança? O que vocês acham deste caso? No que acreditam que era aquilo? E aí, meus queridos seguidores, gostaram dos vídeos de hoje? Se sim, clique no joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Apresente o nosso canal para os seus conhecidos. Isso ajuda muito a permanência do canal Sinistro aqui na plataforma. Tamo junto, abraço a todos e até o próximo vídeo, mas claro, se Deus me permitir.